porque o coração deste povo está endurecido, e ouviu de mau grado com os seus ouvidos, e fechou os olhos para que não veja com os olhos, e ouça com os ouvidos, e compreenda com o coração, e se converta, e eu os cure. Mas bem-aventurados vossos olhos, porque veem, e os vossos ouvidos, porque ouvem. Que o Senhor Jesus, aquele que morreu na cruz do Calvário para perdoar os nossos pecados e nos livrar da perdição, que Ele possa, em mais uma programação, abençoar os nossos lares, as nossas vidas, e que Ele possa acrescentar mais luz espiritual, mais visão, mais revelação em nossa vida espiritual. Nesse programa de hoje, nós estamos saudando a todos com a leitura da Bíblia, do livro de São Mateus, capítulo 13, versículo 15 e 16, aonde o Senhor Jesus, Ele nos fala que o coração dos homens está endurecido, por isto eles ouvem de mau grado, não recebem bem, não se quebrantam, não se inclinam ao ouvir a palavra do Senhor. Jesus disse: corações endurecidos, ouvem de mau grado com seus ouvidos e fecham os seus olhos para que não venham enxergar, e assim então os ouvidos sejam abertos e o coração se converta e seja curado dessa grande praga, grande lepra, dessa grande doença chamado pecado. Foi isso que o Senhor Jesus disse, que o homem está cego. Esta é a verdadeira cegueira. É a cegueira espiritual. Aquilo que impede o homem não de enxergar a si mesmo diante de um espelho, não de enxergar a roupa que veste, aonde está pisando, no que vai tocar, mas a maior cegueira que existe é a cegueira espiritual. É aquela que impede o homem de enxergar as mínimas coisas, que muitas vezes nós julgamos não ter problema, não serem ofensivas a Deus, a sua palavra, aquelas mínimas coisas que nós achamos que muitas vezes não pesa na balança do casamento, na balança da criação de filhos, na balança da salvação, que é o principal, que é o foco maior de cada programa que os nossos ouvintes ouvem aqui, todos os dias nessa emissora. Estamos sempre pensando em salvação da alma. E muitas vezes o homem fica cegado. A Bíblia diz que ele não vê, ele não consegue captar aquelas coisinhas que o homem pensa que será aceito, recebido diante de Deus com elas, mas na verdade não será. A Bíblia diz que haverá uma grande decepção no juízo final, o que nós chamamos de surpresas. Daí então muitos que você talvez esperaria que estivesse na eternidade junto com Deus, não estará porque lhes faltou visão espiritual, não teve a humildade de fazer aquilo que diz a Bíblia em Apocalipse capítulo 3, versículo 18, ungir os olhos com colírio santo para que possa enxergar. E não ungindo os olhos com colírio santo para enxergar, para clarear a visão,
Estes ignorarão muitas coisas que não deveriam ser ignoradas. Daí então, a grande decepção do juízo final. Muitos que pensávamos que estaria na eternidade, receberão aquela terrível reprovação de Mateus 7:21. E muitos naquele dia virão a mim e dirão: Senhor, no teu nome não profetizamos, não curamos os enfermos, não pregamos nós o evangelho? Então vos direi abertamente: apartai-vos de mim, malditos, porque não vos conheço. Olha que isso se trata de pessoas religiosas, porque se pregava o evangelho, se curava os enfermos, se fazia mil maravilhas, proezas em nome de Jesus Cristo, é porque se trata de pessoas religiosas. Mas faltou-lhes visão espiritual para enxergar qual é a perfeita, boa, agradável vontade de Deus, para perceber, captar aquilo que agrada, aquilo que não agrada. Faltou-lhes visão espiritual, faltou-lhes sensibilidade, percepção espiritual, para voltar-se para dentro da Bíblia e então perceber que existem pequenas coisas que nós deixamos de fazer, que são de extrema necessidade para serem praticadas no cristianismo. Já outras pequenas coisinhas que nós julgamos ser irrelevantes, insignificantes, que Deus não se importará com aquilo, mas aquilo falará, gritará muito alto naquele dia final, chamado juízo do trono branco, e por pequeninas coisas, muitos até mesmo perderão a eternidade. Tal como aquele jovem rico que chega ao Senhor Jesus dizendo: Bom mestre, o que eu hei de fazer para herdar a vida eterna? E Jesus lhe disse: Sabes tu os mandamentos? Isto eu pratico desde a minha meninice. Não adulterarás, não furtarás, não falarás falsos testemunhos. E assim vai. Ele citou ao pé da letra os mandamentos para Jesus. Ele pregou para o Senhor Jesus. E então ele logo julgou que estava com um pé na eternidade, um passo no céu. Mas foi aí que Jesus lhe deu uma pequenina coisa para ele fazer, que ele pensou assim: não tem como. Vá, vende o que você tem, reparte para os pobres, segue-me e terá um tesouro no reino dos céus. Era só isso que Jesus disse que ele teria que fazer para herdar a vida eterna. Imagine você, Deus, o dono da eternidade, o Salvador das almas, o dono das almas. Ezequiel 18, versículo 4, está escrito: minhas são as almas. Agora imagine você, aquele Deus que é dono das almas, dizendo para aquele pobre homem, mísero homem, nascido em pecado, formado em iniquidade, que estava inseguro concernente à vida eterna. Deus disse àquele homem: dispensa o que você tem aí, vem andar comigo. Ele dispensou a companhia, o companheirismo de Deus, o andar com Deus, o possuidor de todas as coisas, o dono de tudo e todos. A Bíblia diz em João 1 que o mundo foi formado por Ele. Ele criou os céus, terra, tudo. A Escritura diz que sem Ele, nada do que se fez seria. O dono de todas as coisas pediu àquele pobre pecador para abrir mão da sua pequena fortuna, que para ele era gigantesca, mas que diante de Deus aquilo nada significava. Ele não conseguiu trocar o seu pobre tesouro, sua pequena fortuna, em troco do andar com Deus e ter vida eterna. E aquilo custou-lhe a vida eterna. Aquilo custou-lhe a salvação. Perdeu a sua salvação por pouca coisa, porque a sua visão estava deturpada, porque os seus olhos espirituais não estavam ungidos com o colírio santo, o colírio de Deus. Ele não tinha aquela lupa para poder enxergar melhor. Independente de quão simples, quão pequenina tenha sido a palavra de Jesus a ele, se ele tivesse a lupa de Deus, os olhos ungidos com o colírio santo, ele nunca teria rejeitado a Cristo.
andar com Cristo, ainda que se tivesse que andar por caminhos estreitos, ainda que se tivesse que subir montanhas, padecer aflições, fome, sede, frio, ainda que se tivesse que trilhar caminhos espinhosos, e muitas vezes seguir a Deus resume-se muito nisto. A Bíblia diz: porfiai, pois, por andar pelo caminho estreito, porque apertada é a porta, estreito é o caminho, poucos há quem o encontre. Mas por ser larga a porta, espaçoso o caminho da perdição, muitos há que o encontrem. Ele estava sem visão, ele estava com os olhos espirituais vedados. Ele não trazia consigo uma lupa espiritual para poder fazer enxergar, para fazê-lo ampliar aquilo que Jesus estava dizendo para ele. Ele talvez pensasse: Jesus quer que eu seja um homem pobre, miserável, saia pedindo esmola. Não era isso. Jesus apenas queria que ele não perdesse a eternidade por aquelas coisinhas que tanto lhe embaraçava. Como ele não quer que você perca a eternidade, a salvação, por essas pequenas coisinhas que tanto te embaraça. Talvez seja o trabalho, talvez seja os prazeres passageiros dessa terra, talvez seja o teu materialismo, talvez seja a lascívia, talvez seja a sensualidade, talvez seja a concupiscência dos olhos, da carne, a soberba da vida. Jesus não quer que você perca a vida eterna por causa destas coisas que te embaraçam. A ponto dele fazer uma alegoria e então dizer assim: se o teu olho te escandaliza, arranca-o e lança-o no fogo. Lança-o fora. Se a tua mão te escandaliza, corte-a e lance-a fora. E ele diz: melhor seria entrar no reino de Deus mutilado, faltando um dos teus membros, do que ter todos eles em teu corpo e ir queimar no inferno. É claro que Jesus não queria que você arrancasse o globo ocular da tua face. Claro que Jesus não quer que você ampute teus braços e tuas pernas. Não é isso que ele está dizendo. É uma linguagem figurativa. É você sacrificar, é você se desprender, é você abrir mão daquilo que está te estorvando de servir a Deus. Talvez sejam os teus amigos, talvez sejam as tuas coleguinhas da escola, talvez seja o teu amigo, a tua amiga de trabalho, talvez seja a maneira libertina, a maneira promíscua como você lida com as redes sociais, com a internet. Talvez seja a liberdade que você está vivendo a vida, a ponto de mergulhar, imergir-se na libertinagem. Jesus quer que você abra mão das coisas que estão te impedindo de ser espiritual, de ser um cristão, de vir servi-lo, de vir adorá-lo, de vir andar com ele. É isso que ele está querendo, é isso que ele propõe para você. Mas se você não ungir os teus olhos com colírio santo, se você não estiver aquele objetozinho que te faz enxergar aquilo que os olhos naturais, a olho nu você não pode enxergar. O Espírito Santo, quando unge os nossos olhos, nos faz enxergar aquilo que os nossos olhos naturais não conseguem enxergar. Às vezes aquele homem que você acha que é o homem da tua vida é a tua perdição, a tua condenação. Às vezes aquele negócio imperdível é o laço que te prenderá, que destruirá tua vida, tua casa e tua família, que te derribará para nunca mais se levantar. Mas quando tu unges teus olhos com o colírio santo, quando você coloca aquele microscópio que é o Espírito Santo diante dos teus olhos, você passa a enxergar, discernir, compreender a Deus. Você não dará passos em falsos, não tomará decisões erradas. Você não será levado pelo vento, para onde ele soprar, lá vai você. Não, quando você usa aquela lupa, ela vai facilitar para você ver pequenas coisinhas. O mundo não te enganará, o inimigo, o diabo, não te enganará com pequenas coisinhas, dizendo para você: não tem problema.
Mas você precisa ungir os teus olhos com aquele colírio santo. É a visão divina. Colírio santo é o microscópio de Deus. Você fará uso dele para não ser enganado. E a Bíblia diz que o inimigo anda ao nosso derredor, bramindo como um leão, buscando a quem possa tragar. Jesus disse, ele está louco querendo devorar, destruir, causar danos. Ele saiu a enganar as nações, Mateus 24, 24, e se possível fora, enganaria os próprios filhos de Deus. Mas não é possível, porque os filhos de Deus terão aquele microscópio para enxergar, farão uso daquela lupa, o colírio santo, o Espírito Santo, o que chamamos de divina revelação. Filhos de Deus não serão enganados. É impossível aquele que veio de Deus, que tem filiação, que é um escolhido de Deus, ser enganado. O Filho de Deus até poderá ser enganado por um espaço de tempo, mas não por todo o tempo. Deus colocará em suas mãos aquela lupa que te fará ver aquelas células, aqueles objetos, aqueles seres que os olhos não podem captar. Mas quando se põe o Espírito Santo à frente, quando se coloca Deus para ser a tua visão, a tua direção, guiar os teus passos, então Ele ampliará as coisas que são imperceptíveis, porque o inimigo é assim. Ele vem com um sapatinho de algodão, ele vem de maneira quase que imperceptível para poder enganar, da mesma maneira que ele foi para enganar a Eva, sapatinhos de algodão, de maneira imperceptível. Ele vem de maneira sorrateira, a ponto de Paulo dizer que ele se transforma em um anjo de luz. Ele tem que parecer luz, para depois introduzir as trevas. Ele se passa por quem dá vida, para depois introduzir a morte. Ele se passa como pureza, como piedade, para depois mostrar quão cruel ele é. Ele te oferece o cigarro, mas não te mostra a bronquite crônica, o câncer. Ele te oferece o álcool, mas não te mostra a cirrose hepática. Ele te mostra e te oferece o prazer de uma vida promíscua, pervertida, do mundo dos prazeres e da prostituição, mas não te mostra as doenças sexualmente transmissíveis, não te mostra os traumas, as dores, as consequências que o pecado pode causar. Ele tentará sempre te mostrar as coisas que nutrirão, alimentarão a concupiscência dos teus olhos e da tua carne. Ele fez isso com Jesus. Ele chamou o Senhor Jesus. Ele é cheio de astúcias, ele é atrevido. Ele chamou a Cristo e tentou o próprio Cristo, o próprio Messias. Que dirá a você, a mim? E ele disse, tudo isso te darei, se prostrado me adorares. O que seria que ele estava mostrando para Jesus? Talvez os carnavais que a nossa nação tanto gosta, talvez o nudismo e a pornografia que a nossa nação tanto gosta, talvez a luxúria que essa nação tanto gosta, a soberba da vida que esta nação tanto gosta, que os homens que não têm o Espírito Santo tanto se dão, se entregam. Ele ofereceu tudo isso a Cristo, mas Cristo não deixou-se enganar. Ele tinha um microscópio, ele tinha uma lupa para poder enxergar, para não ser enganado. Ele deu um zoom e ele enxergou que por detrás dos prazeres havia morte. A Bíblia diz que há caminhos que diante dos homens parecem vida, mas ao final deles não passam de quê? De morte. Peça a Deus, meu amado ouvinte, para ungires os teus olhos com o colírio santo, para que você não seja enganado. Fala para Deus, Deus, o inimigo é tão astuto, tão sagaz, ele vem com tanta sutileza para poder se introduzir entre um casal, dentro de um lar, entre uma igreja, para seduzir uma jovem, um jovem, para destruir um lar, uma vida cristã, um relacionamento do homem com Deus. Ele vem de maneira tão astuta, tão sagaz, como a serpente veio a Eva. Eva, foi assim que o Senhor Deus te disse? Comerás de todos os frutos
desse jardim? Só não comerás daquele que está no meio do jardim, porque o dia que dele comerdes, morrereis? Eva disse: sim, foi assim mesmo que ele disse. Olha que coisa linda, a serpente está pregando a mesma mensagem que Deus está pregando. Não se engane. Use a lupa espiritual, use o microscópio espiritual. Não é porque prega a mesma mensagem que está no mesmo espírito. Não é porque lê a mesma Bíblia que está no mesmo espírito. O inimigo sabe enganar. Olha, foi isso mesmo que Deus disse. Mas aí veio uma pequenina parcela de interpretação. Aí veio uma gotinha de veneno para comprometer tudo aquilo que Deus havia dito. Eu, porém, te digo que não morrerás. Foi só isso que a serpente falou de errado. O restante tudo era verdade. Eu ouço. Eu vou lá, porque tem grande parte da verdade. Para Deus, parte da verdade não é suficiente. Você deve ir, congregar, estar aonde se prega parte da verdade, somente até quando chegar a totalidade da verdade. Chegando o verdadeiro, chegando a totalidade da verdade, chegando a revelação da palavra, chegando o evangelho da vossa salvação, que se preocupa com sua alma, você deve largar aquilo que é parcial e assumir aquilo que é total, a totalidade de Deus, a plenitude da verdade, a revelação de toda a palavra, porque Jesus disse: nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que sai da boca de Deus. Meu amado ouvinte, tome essas palavras de Deus. Aconselho-te que de mim compres ouro provado no fogo, para que te enriqueças, caráter, pureza, vida com Deus, e colírio santo, para que unja os teus olhos, para que veja. Peça a Deus essa lupa para você enxergar melhor o plano de Deus, o plano da salvação, o que Deus tem para a sua vida. Peça a Deus esta lupa, este colírio santo que o Evangelho é. Este Evangelho é um colírio para os nossos olhos. Este Evangelho é verdadeiramente uma lupa para enxergarmos as pequenas coisinhas que o inimigo muitas vezes quer esconder de nós, para nos laçar, para nos amarrar. Este Evangelho de Cristo, esta mensagem reveladora que Deus tem enviado nesses últimos dias, é o microscópio de Deus, que abre os seus olhos para que vejas, para que compreendas, como abriu os olhos dos discípulos em São Lucas 24, versículo 41. Então abriu-lhes o entendimento para que compreendesse as Escrituras. Tome essa lupa, use ela. Se você tomá-la, se você pegar essa lupa de Deus e colocar diante dos seus olhos, você vai enxergar realmente que você irá enxergar, meu caro ouvinte, que nem tudo que vem com nome de verdade, fachada de verdade, está realmente vivendo e pregando a verdade. Se você colocar essa lupa espiritual perante os teus olhos, a religião não te enganará, os lobos vorazes não te enganarão, os mercenários não te enganarão. O inimigo usa parte da verdade, como a serpente usou, para enganar os filhos de Deus. O diabo sabe que não enganará o Filho de Deus com crimes, com mundanismos, com atrocidades, com violências, com coisas baixas e vulgares. Então ele usará a Bíblia. Ele não quer mais acorrentar a Bíblia, queimar a Bíblia. Ele agora a usa debaixo do braço, porém a deslocando, interpretando mal, aplicando mal, usando-a ao seu bel prazer. Desperte-se, tome a tua lupa, use o microscópio de Deus, ajuste o foco, meu caro ouvinte, para que você possa realmente enxergar a revelação da palavra. Ajuste o foco, foque esta palavra, e então venha enxergar a Cristo, o único e verdadeiro Deus. Foque-se nessa palavra, ajuste a tua lente, ajuste o teu microscópio, ajuste o teu binóculo espiritual, unja os teus olhos com o colírio santo, e venha ver, meu amado,
que você tem uma alma que não pode ficar à mercê. Você tem uma alma que deveria ser a tua maior preocupação nessa hora. Minha alma, onde ela passará a eternidade? Ajuste o teu binóculo, tome a tua lupa, linguagens figurativa, tome o teu microscópio e venha enxergar o que Jesus disse em João 10:30, eu e o Pai somos um. Ajuste o teu binóculo e venha enxergar aquilo que Filipe não estava enxergando antes de Jesus ajustar o seu binóculo, dar-lhe a sua lupa, o seu microscópio. São João 14, versículo 7, a Bíblia diz, e Filipe, chegando a Jesus, disse-lhe, mostra-nos o Pai, que agora é o que basta. E Jesus respondeu-lhe, Filipe, estou há tanto tempo convosco e não me tendes conhecido? Quem vê a mim vê o Pai. Ou não sabeis vós que eu estou no Pai e o Pai está em mim? E a palavra que eu vos digo, não as digo de mim mesmo, mas o Pai que está em mim, é Ele quem faz as obras. Filipe não estava entendendo este mistério do Pai e do Filho. E Jesus disse, eu mesmo sou o Pai. O Pai é o Espírito invisível que no início pairava sobre as águas, que veio morar dentro de mim. E Paulo, fazendo menção disso, Colossenses 2, versículo 9, ele disse, porque nele, em Jesus, habita corporalmente toda a plenitude da divindade. O próprio Jesus em João 10:30 disse, eu e o Pai somos um. Unge os teus olhos com colírio, tome a lupa para olhar para Deus, use o binóculo espiritual. Apocalipse 3:18, unge os teus olhos com colírio santo. São Tiago capítulo 1, versículo 5, se alguém precisa de sabedoria, peça porém a Deus, e nada, ninguém lhe impedirá de receber. Faça isso, meu amado, e então você vai conseguir realmente ter visão espiritual. Você vai conseguir realmente entender o que Jesus quis dizer em Mateus 28, versículo 19, quando o Senhor Jesus disse, ide, fazei discípulo de todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E aí saem os seus discípulos a cumprir aquela ordenança. E assim que eles foram cumprir a ordenança, em Atos capítulo de número 2, quando o Espírito Santo desceu e quebrantou o coração e convenceu quase 3.000 almas que deveriam se converter a Cristo. Quando os discípulos foram cumprir a ordenança, eles batizaram quase 3.000 almas em nome de Jesus Cristo. Por quê? Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E o apóstolo São Pedro, juntamente com os outros apóstolos, em Atos 2, versículo 38, batizou quase 3.000 almas em nome de Jesus Cristo. Haveria contradição? Jesus mandou batizar no nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, e os seus discípulos e a igreja primitiva somente batizou em nome de Jesus Cristo. Qual é a contradição? Sendo que Efésios 4, verso 1 em diante diz que só há um batismo, uma só fé, um só Senhor. Qual é a contradição? Não há contradição. Pedro tinha uma lupa, uma visão espiritual, uma revelação que ele recebeu do Pai. Mateus 16, versículo de número 17. Tu não fostes revelado por carne nem sangue, mas pelo meu Pai que está no céu. Ele recebeu a revelação, ele tinha visão microscópia, ele tinha a lupa de Deus, ele tinha os olhos ungidos com o colírio santo. Por isso que Jesus mandou batizar em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Mateus 28, 19. E Pedro batizou, e Paulo batizou, e Filipe batizou, e todos os seus apóstolos somente batizaram em nome de Jesus Cristo. Usaram a lupa, o microscópio, o colírio santo e entenderam que o nome exigido em Mateus 28, 19 para batismo em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo é Senhor Jesus Cristo. Jesus Cristo é o nosso Pai. Jesus Cristo se fez Filho para nos redimir. Jesus Cristo voltou em forma de Espírito Santo para habitar em nosso coração. Peça a Deus a sua lupa, a sua visão microscópia, e então entenderás os mistérios do reino dos céus. Que o Senhor Jesus te ilumine e te abençoe,
em nome de Jesus Cristo. Amém.